Fala aí pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos está aqui, Godoy1x, que te dá bônus de 200%. Link em descrição do vídeo, comentário fixado, acesse por ali. Na hora que for realizar o seu depósito, você preenche com o nosso cupom Godoy1x e pega 200% de bônus no seu valor depositado. A partir dali, faz o seu palpite vencedor. Hoje já tem jogo de volta da Copa do Brasil, semana de jogos decisivos da Copa do Brasil, Vasco e Atlético Goianiense. Então aproveite aí na 1xBet e com o nosso cupom Godoy1x. Até mesmo, né, por ser uma semana de decisões, né, de jogos agora a volta, oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo tem esse compromisso importante contra o Palmeiras, dessa vez fora de casa, no Allianz Parque, casa do Palmeiras. O Flamengo tem a vantagem nesse momento, no agregado está 2-0 para o Flamengo. Contudo, apesar de o Flamengo estar com essa vantagem, existe uma preocupação por ser uma dúvida, né? Dois jogadores importantes para o Flamengo, e a gente está falando do Everton Cebolinha e também do De La Cruz, que talvez ali eles não possam estar ou 100%, e aí vai depender do planejamento de cada um, e eu quero saber o que vocês até fariam nesse caso. A gente vai passar aqui por algumas opções, né, que tem de escalação, de movimentação sobre o jogo, e aquilo, não sabe se estarão 100% ou até se estarão disponíveis, né? Talvez no treino de hoje à tarde, no finalzinho da tarde, a gente já tenha ali uma definição. De toda forma, seria ali o Everton Cebolinha e o De La Cruz, são jogadores titulares, sem dúvida nenhuma, e que fazem parte dessa espinha dorsal do Flamengo 2024. Então são jogadores importantes para o Flamengo, né? Ao longo dessa temporada, um assumindo um pouco mais de protagonismo, depois o outro. Então são jogadores importantes, sem dúvida nenhuma, cada um ali na sua. Então, teoricamente, para começar aqui o nosso quebra-cabeça e todas as opções que o técnico Tite tem, vamos pegar até de acordo com aquilo que o Flamengo tem feito, né? Então, de uma certa forma, a gente vai trabalhar ali como auxiliar, seremos o auxiliado do Tite. A gente vai pegar a ideia do Tite e a gente vai ver quais são as opções, né, e sugestões que podem ser feitas. Teoricamente, o Flamengo está nesse momento assim, né? Sem o seu 8 e sem o seu 11. Pô, mas o Gerson joga no meio de campo. Beleza, vai ser até uma opção que a gente vai usar. Mas, teoricamente, é essa aqui. Até mesmo de acordo com esse time da espinha dorsal do técnico Tite, eu deixei aqui o Rossi no gol, mas a gente sabe que o goleiro do Flamengo na Copa do Brasil é o Matheus Cunha, tá? Só pra gente deixar claro aqui. Sobre as opções, pô, Godoy, por que você botou, supostamente, o cara pode ter uma dúvida, pô, Godoy, por que você botou o Varela, não botou o Wesley? Vou te responder. Deixa o like primeiro. Deixa a sua curtida, já deixou a curtida, deixou o like, se inscreva aqui no canal, diariamente a gente fala sobre o Flamengo, já se inscreveu também, te respondendo. É porque o Varela, o Tite usa mais, né, cara? Mesma coisa que eu botei o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, mas pode ser o zagueiro que você quiser, porque, de verdade, as peças nos sistemas defensivos pouco importam aqui sobre essas condições do De La Cruz e do Cebolinha. Vamos focar no 8 e no 11. Eu, William, imagino que o Palmeiras vai subir um pouco mais essa marcação. Talvez você tendo até essa informação, você vai criar uma nova opção, ou talvez você tenha uma nova preferência. Fechado? Eu acho que primeiro, o que tem que se deixar claro, vale a pena sacrificar, mesmo não estando 100%, mas pela importância do jogo, De La Cruz e Everton Cebolinha? Se você planejasse o futebol do Flamengo, você iria querer esses dois jogadores que são muito importantes para o seu time, seja com aquilo, cara. Bom, se eles tiverem para se machucar, que se machuca mais lá para frente, mas agora você ia precisar. Eu, William, acho que no planejamento do Flamengo, o planejamento do Flamengo, na minha opinião, é não ter planejamento, no sentido da prioridade. Tu vai jogando e a prioridade ela vai aparecer de acordo com a proximidade do título. Eu acho que o Flamengo pensa dessa forma. Tá próximo do título, virou prioridade. Está distante do título, não é mais prioridade. Foi eliminado, não é mais prioridade. Tá distante do Campeonato Brasileiro, não é mais prioridade. Mas vai jogando tudo e eu acho, é a cara do Flamengo pensar dessa forma. Mas como é que você pensaria? Como é que você armaria? Você coloca o Everton Cebolinha e o De La Cruz, independentemente de qual... eles estão aptos, vai, joga, mas e se lá na frente? Enfim, responde aí também pra gente. Bom, vamos lá. Não temos o 8 e não temos o 11. Contudo, nós temos Gerson, que é um coringa do Flamengo, que até eu trouxe pra vocês aqui, ó, um link, cara, vídeo maneiro sobre o Gerson, que é o Coringa de Ferro. Se você ainda não viu esse vídeo, eu deixo aqui o link, depois dá uma pesquisada aqui, você vai achar maneiro essa versão do Gerson 2024. A gente tem o Gerson,
que joga também ali como esse 8, vamos usar as numerações, né? Mas também como 11, mas principalmente ali como um 8, né? Então a gente já tem ali um jogador para caso isso seja necessário. Se o Gerson jogar como 8, a gente vai precisar do 11 e do 7, que são os 2 pontos. Estou trazendo aqui para vocês algumas dessas possibilidades. A primeira delas é uma possibilidade que a gente vê, né, sendo utilizada, o Alan como 8 e o Luiz Araújo como esse 11. Até vimos o Luiz Araújo, né, jogando nessa função, como um ponta ali pelo lado esquerdo, foi onde ele fez um gol, foi onde ele deu uma assistência, apesar de não ser a posição dele de origem, mas o jogador ali pelo lado esquerdo. Também fizemos um vídeo sobre o Luiz Araújo, porque o cara tá liderando vários quesitos nesta temporada, entre todos os atletas dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro. Então já fizemos também esse vídeo, deixo o link aqui também para você sobre o Luiz Araújo. Já falamos aí sobre a importância do patinho bonito, né? Do Tite, o ex-patinho feio, enfim, já falamos sobre ele. Então é uma possibilidade. Alan tá mal, né? Não vem, tá longe, já esteve em momentos melhores nessa temporada, mas tá ali como uma opção. Alan fazendo como 8, Luiz Araújo como 11 e o Gerson seguindo ali na dele, né? Ali pelo lado direito. A outra opção é o Gerson vai para o meio de campo como um 8, o Matheus Gonçalves vai como um ponta pelo lado direito e o Luiz Araújo como um ponta pelo lado esquerdo. Importante até para você quando participar e saber das opções, você vai falar, pô, Godoy, eu prefiro tal. Godoy, Gabigol como um ponta. Pô, cara, a gente não tá vendo o Gabigol como um ponta, beleza? Então eu nem botei essa opção. Lohan como um ponta. Pô, o Lohan entrou há pouco, mas estava um tempo já sem jogar. Então, quero o Arrascaeta mais atrás. Aí já tá fazendo, entendeu? Vamos fazer a estrutura de acordo com o Tite. Nós somos auxiliares, né? Ele manda e a gente vai e sugere uma outra parada. Dá para sugerir de acordo com o que ele pensa. Fechado? Só para deixar claro aqui para vocês. Então a gente tem Luiz Araújo pela esquerda, Matheus Gonçalves pela direita. Da mesma forma que a gente pode manter essa estrutura, ter Matheus Gonçalves pela esquerda e Luiz Araújo pela direita, que também já vimos, né? O Matheus Gonçalves atuando ali pelo lado esquerdo no jogo mais recente contra o São Paulo, que o Flamengo não fez um bom jogo e o Matheus Gonçalves tão pouco conseguiu se salvar, ele também acabou atuando ali durante o jogo, né? Dos dois lados. Outra opção. Léo Ortiz como primeiro homem, Pulgar um pouco mais à frente, Luiz Araújo permanece na esquerda e Gerson pela direita. Também existe uma possibilidade. Aí você pode até falar, pô, Godoy, e botar o Gerson pela esquerda e o Luiz Araújo? Também pode ser. Mas como não vimos, né, Gerson pela esquerda e Luiz Araújo pela direita, a gente coloca aqui essa preferência, mas também pode ser. Então a diferença aqui é o Ortiz. Cai como 5, Pulgar como 8. E aí? Gostou dessa opção? Ainda tem mais opção, aí tu escolhe qual que você prefere. Uma outra opção é Pulgar volta para ser 5, Gerson entra como 8, Luiz Araújo como ponta pelo lado direito e o Bruno Henrique na ponta pelo lado esquerdo. E aí é aquilo. O Bruno Henrique, o técnico Tite falou bem individual sobre o atleta, né? Dizendo que até pediu, viu se ele tinha essa condição, e aí ele tinha pouquíssima, né, condição de jogo, não é à toa que jogou apenas os minutos iniciais da partida contra o São Paulo. A gente não sabe ainda a sua, né, condição, se ele tem a condição de fato de começar uma partida como essa contra o Palmeiras, que é completamente diferente, por ser o grama sintético, um jogo de mata-mata, é um jogo completamente diferente. A intensidade desse jogo, ela promete ser completamente diferente do jogo contra o São Paulo, né? Apesar do Flamengo ter tido muitas dificuldades contra o São Paulo, mas é um outro jogo, de um caráter muito mais decisivo. Mas todas essas opções até que a gente estava falando aqui, tem o Bruno Henrique também pelo lado esquerdo. E aí também pode ser Léo Ortiz, Pulgar, se assim você prefere por dentro, ou Pulgar e Alan, não importa. Gerson pelo lado direito e o Bruno também pelo lado esquerdo. Mas aí fica aquela dúvida, né? Qual é a condição do Bruno Henrique, mas de qualquer forma também tem essa aqui. Opções, elas existem. De qualquer forma, existe também uma certa, é nítido, né? Preocupação por não ter dois jogadores muito importantes, pois são jogadores muito importantes, né? De La Cruz e Cebolinha. Qual a opção que você fica? Qual a opção você, auxiliar, iria sugerir para o Tite diante? Ou tem outras também, outras possibilidades, mas o importante é a gente seguir uma linha, né? Muda o esquema. Pô, não vai mudar o esquema, né, meu camarada? Vamos ser realistas, né? E aí, deixa o seu like,
deixa a sua curtida, bota aí a sua participação, tamo junto, um grande abraço, jogo muito importante, a gente ainda vai falar bastante sobre esse jogo Flamengo e Palmeiras. Grande abraço, tamo junto, a gente vai se vendo, galera, valeu!